Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com Augusto Vaz, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade do Natal, CDL Natal. Augusto Vaz, que está aqui conosco e vai trazer informações a respeito da situação do comércio no estado do Rio Grande do Norte, na cidade do Natal. Está crescendo, não está crescendo? Está sentindo ou vivenciando essa crise? Ou nós estamos numa situação diferenciada? Quais são as vantagens e desvantagens para as pessoas que têm ideias, que querem realmente empreender, mesmo diante desse momento de dificuldades que a economia passa? Então, são alguns dos assuntos que vamos tratar aqui e também falar sobre um assunto interessante, falar sobre estacionamento no centro da cidade, no Alecrim, na Ribeira e onde mais, Augusto Vaz? E Tirol-Petrópolis também, pois é, muito importante, né? Tirol-Petrópolis, Ribeira, Alecrim e centro da cidade. Vem aí mudanças em relação a estacionamento. Você, sobretudo, que tem comércio ou que frequenta comércio nessas localidades, vamos aqui discutir algumas ideias a respeito desta temática que gera muita polêmica e, inclusive, faz com que muitos comércios fechem as portas, porque não tem vagas de estacionamento a oferecer. Então, tem algumas alternativas que vamos abordar aqui no programa Boa Tarde Cidadão de hoje, ao vivo e com a sua participação. Você que está em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, pode mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão. Também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp para o 9982 7916. A você que nos acompanha também, né, uma reflexão que fazemos aqui. Saiu uma pesquisa hoje, a pesquisa Datafolha, Instituto Nacional, né, mostrando que em torno de 87% da população brasileira pesquisada concorda que deveria se reduzir a maioridade penal para 16 anos. Na verdade, é um dado lamentável, porém compreensível, porque grande parte da população brasileira percebe que isso seria a solução para essa situação de criminalidade que nós observamos no dia a dia cometido por menores de 18 anos. Na verdade, existem regras na lei sociopunitivas, educativas, com privação de liberdade, com prisão. É uma prisão não de se colocar numa penitenciária, mas há um tipo de prisão específica para crianças e adolescentes infratores abaixo de 18 anos. Agora, qual é o grande problema? Que os municípios brasileiros, no caso do Rio Grande do Norte também, as cidades do Rio Grande do Norte, a própria cidade do Natal, os estados brasileiros, como o estado do Rio Grande do Norte também, não oferecem as devidas condições de que essas medidas que estão na lei sejam aplicadas. Primeiro, do mesmo jeito que você prende hoje o bandido maior de 18 anos e você coloca esse bandido na cadeia, teoricamente, porque hoje já não há mais nem lugar onde se colocar tanto bandido, existem também as regras para você prender e punir aquele menor de 18 anos. Só que você coloca onde? Ele acaba solto na rua. Por quê? Não se pode colocar no presídio, até porque não tem vaga nem para o de maior. Nós observamos aí as últimas fugas no próprio estado do Rio Grande do Norte, como em várias partes do Brasil, superlotação. Então, o problema, meus amigos e amigas, ouvintes e telespectadores do nosso Boa Tarde Cidadão, na verdade, não basta, não é apenas a questão de reduzir a maioridade penal. Isso me lembra muito aquela história do desarmamento. Às vezes se joga coisas para serem discutidas pela população brasileira que confunde a opinião pública, divide opiniões e desvia o foco de muitos outros assuntos importantes que nós precisamos discutir na sociedade brasileira. Mas é um retrocesso, de fato. Entrevistas que já fizemos com o juiz da primeira vara de infância e juventude, Dr. José Dantas de Paiva, mostrou com dados, né, de que vários países do mundo inteiro, inclusive países considerados países de primeiro mundo, já tiveram essa experiência de reduzir a maioridade penal e isso não resolveu. O próprio Brasil, no passado histórico nosso, teve a oportunidade e já reduziu a maioridade penal. Mas o problema não foi resolvido. É uma prova de que, na verdade, o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Norte, os municípios brasileiros têm que fazer funcionar os conselhos tutelares, têm que fazer funcionar as fundacs da vida, que são muitas vezes estupradas porque viram cabides de emprego e a turma, muitas vezes, aqueles que trabalham e se dedicam. Mas há muitos que estão ali por um apadrinhamento político e não atuam na política de combate, de proteção à criança e adolescente, muito menos naquela conduta sociopunitiva e educativa dos menores infratores. Se não tem presídios, prisões para os maiores de 18 anos, que dirá para os menores? E, como eu disse no comentário inicialmente, há regras para que eles sejam punidos e presos. É um outro termo que se utiliza, privados de liberdade.
mas na verdade elas não são aplicadas porque o Estado brasileiro não funciona, o Estado do Rio Grande do Norte não funciona. Então, pelo que a gente observa, seria criar um problema maior ainda se reduzir a maioridade penal e jamais isso iria diminuir a criminalidade brasileira. Mas fica aqui esse comentário, essa reflexão para você que está em casa nos acompanhando. Lembra você que está ligado na Band Natal a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal, agora para empresas também. É com ele que você tem acesso a descontos que variam de acordo com o tamanho da sua família e na empresa variam de acordo com o tamanho, a quantidade de funcionários que você tiver. Os preços são bem acessíveis, né? E realmente nós teremos aí como adaptar um desconto maior de acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua empresa, como também de pessoas que façam parte da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com Augusto Vaz, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Estado, daqui da cidade do Natal, da CDL Natal, que conosco vai falar sobre problemáticas de estacionamento na Cidade Alta, no Alecrim, Tirol, Petrópolis, também na Ribeira, como também outros assuntos a respeito de como é que anda a economia e o comércio na nossa cidade do Natal. Até já. Olá, galera do Rio Grande do Norte. Acompanhe as notícias do Esporte Potiguar com Daniel Leão e Donato no programa Os Donos da Bola Rio Grande do Norte, de segunda a sexta-feira, 2h10 da tarde. Claro, aonde? Aqui na tela da Band, só pra você. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De segunda a sábado, eu estou aqui junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado e novo horário, às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar, já está aqui ao meu lado meu amigo Amaro, o nosso convidado de hoje, que é Augusto Vaz. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente bater um papo sobre o comércio da nossa cidade. Muito bem. Augusto Vaz é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, do CDL Natal. Conosco vai falar a respeito de problemas de estacionamento em Tirol, Petrópolis, Ribeira, Alecrim, onde mais? Cidade Alta. E Cidade Alta, né? E também conversar um pouquinho a respeito de como é que anda o comércio na nossa cidade do Natal. Você que está em casa nos acompanhando, através do WhatsApp ou mensagem de texto 99827916, você participa e interage conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Augusto, o que é que nós temos de novidade em relação a estacionamento para estas localidades problemáticas em nossa cidade do Natal? Vamos lá, Robson. Tudo começou a partir de uma pesquisa que o CDL fez, né, e detectou que o principal problema hoje das pessoas não frequentarem os nossos bairros comerciais, estes já citados, é exatamente estacionamento. Depois vem segurança e outros itens, mas estacionamento é o grande calo dos bairros comerciais. Ou seja, a turma deixa de ir para o Alecrim, para o centro da cidade, para a Ribeira, pela falta de lugar para estacionar. Exatamente. Então, a partir disso, a CDL eu tenho uma preocupação muito grande com o comércio de rua. Então, a gente entendeu que precisávamos de fazer alguma coisa para o comércio de rua. Contratamos uma empresa de consultoria, né, para ela sugerir qual seria a melhor solução para Natal.
tá? Foi discutido desde estacionamento subterrâneo, edifício garagem, a estacionamento rotativo em rua. O problema do estacionamento subterrâneo e edifício garagem é que o custo de investimento disso é muito caro. Então, a gente teria sim estacionamentos, mas num custo muito caro. Uma solução mais barata e que gera rotatividade é o estacionamento rotativo em ruas, tá? A diferença para os modelos antigos que já tiveram aqui, inclusive na nossa cidade, parquímetro, Zona Azul... Eu ia fazer essa pergunta porque isso já se tentou implantar, deu problema, a coisa foi por água abaixo. E hoje o que é que nós teremos de diferente para que não se comece com o projeto e daqui a pouco ele afunde novamente? O que a gente tem de grande diferença, primeiro, é o custo para o consumidor. Tá? Hoje em dia existem modelos em que você paga pelo tempo de uso. Como é que funciona? Você instala um sensor em cada vaga de rua, tá? E esse sensor identifica quando tem um carro parado em cima. Então você paga pelo tempo que você usou. Então como é que funciona? Eu vou explicar aqui rapidinho. Na vaga tem um sensor, quando você encosta seu carro, ele detecta que tem que ter um veículo ali. Você usa, por exemplo, o smartphone para pagar, ou um cartão pré-pago, ou um 0800 que você pode ligar, ou inclusive dinheiro, se você quiser pagar num parquímetro, no modelo mais tradicional, você ativa aquela vaga. Quando você sair com o seu carro, imagina, botou no celular, vaga 1042, número da vaga, pronto, ele começa a comer do seu celular, tá? Você cadastra um cartão de crédito, a cada 1 minuto, cerca de 3 centavos. Na verdade é uma dízima, 3,333. Então, se você passar 10 minutos naquela vaga, você vai pagar 33 centavos, o que fica bem mais viável para a população. Tá? Diferente de pagar R$2, por exemplo, você passar pouco tempo ou muito tempo. Então, na hora que você retira o seu carro da vaga, o próprio sistema já identifica que você saiu daquela vaga, tá? E para de usar seus créditos. Então, é uma grande vantagem porque você pagaria proporcional. E o que é que a gente está discutindo? A gente está exatamente conversando com o comércio e vendo que ruas a gente implantaria esse sistema. Porque agora, por exemplo, cliente... não há, por exemplo, assim, um tempo máximo de permanência, porque o objetivo é fazer com que o estacionamento seja rotativo. Barato como está, pelo que você está dizendo, né, de 0,333 centavos por minuto, isso aí pode ser que a pessoa queira ficar 1 hora e, às vezes, teoricamente, ficaria mais barato até do que o dinheiro que ele dá a um flanelinha. Né? Ou seja, então vou passar o dia todo com a vaga ali e ainda vai sair barato e não vai dar a rotatividade que o comércio precisa. A gente está exatamente discutindo isso porque nas cidades onde foram implantadas esse modelo, ele é barato, mas você precisa de criar uma legislação obrigando a rotatividade. Então, como é que funciona? Você pode ficar até no máximo 2 horas em cada vaga. Pois é, então... um exemplo, há pouco tempo eu estive em Miami, você tem esses parquímetros e você tem uma quantidade de minutos limite que você tem que ficar lá. Exatamente. Terminou aquele período, vá voando atrás do seu carro, senão vem um guincho e leva. Isso. Ou seja, isso provoca, de fato, a rotatividade, que é o que é mais importante para o comércio. Exatamente, para o comércio. Então, existe sim, ele vai funcionar de 8 da manhã às 18 e existe a questão das 2 horas no tempo máximo. Então, o que é que acontece? A gente está estudando exatamente, estamos na fase de definir que ruas a gente implantaria esse estacionamento, porque a gente não pode implantar em toda Alecrim, em toda a cidade, em todo Petrópolis, porque a gente tem tanto clientes que precisam de ficar mais de 2 horas, muitas vezes, como os próprios comerciantes e lojistas e vendedores que precisam de levar muitas vezes seu carro. Então, a gente implanta nas principais avenidas para que o cliente tenha a possibilidade de se deslocar fácil, rapidamente para o comércio. E a gente deixa as avenidas secundárias, as ruas secundárias, livres do jeito que está, para a pessoa poder parar o dia todo, estacionar o dia todo. Então, por isso que está sendo bem aceita a ideia, porque vai pegar só as principais avenidas. Quem implantaria esses parquímetros? Seria a Prefeitura de Natal? Seria o CDL? Seriam as lojas? Seria o comércio de cada bairro? Em todas as cidades do Brasil que já foram implantadas, como é que funciona? A Prefeitura prepara uma licitação, tá? A CDL já pegou o modelo de todas as licitações das outras cidades que foram realizados, vai entregar esse compilado à Prefeitura para ela fazer os ajustes necessários. Então, ela faz uma licitação, existem cerca de 11 empresas no Brasil que operam com esse modelo de estacionamento. Essas 11 empresas, inclusive tem uma de Natal, tá? Tem filial em Natal. Então, essas 11 empresas vão participar da licitação, a que tiver a melhor condição a oferecer para a Prefeitura é quem vai licitar. Um outro benefício, Robson, que é interessante falar, é que a empresa ela tem por necessidade de colocar câmera de segurança para monitorar, tá, o que está acontecendo nas ruas, porque os sensores são caros, que vão ficar lá no chão e assim por diante. Isso, e até porque você pode ter situações de alguém que diga, estou revoltado com o parquímetro, não vou botar água aqui dentro, vou fazer, isso, né? Sobretudo em alguns bairros da nossa cidade, que a gente sabe que tem gente que na hora que tiver a primeira oportunidade vai jogar um coco e quebrar um parquímetro desse. Então, a empresa ela tem necessidade de segurar aquele ambiente. Consequentemente, o que é que as outras cidades fizeram? No edital de licitação, elas escrevem que essa imagem tem que ser entregue
online, tanto à Prefeitura como ao Governo do Estado. Então, nós passaríamos a ter também as nossas ruas monitoradas através de câmeras de segurança pelo Governo do Estado e pela Prefeitura. Então, é mais um benefício para o comércio e para o cidadão. Além disso, nas outras cidades já foi realizado, a gente vai repetir o modelo, essa empresa precisa de vários monitores para operar o estacionamento, para explicar às pessoas como é que funciona, ensinar a baixar o sistema do celular e mostrar onde é que tem um parquímetro. Esses monitores nas outras cidades foram aproveitados exatamente os ex-flanelinhas. Então, você tira as pessoas do informal, da ilegalidade e transforma da cidadania as pessoas que podem trabalhar com a carteira de trabalho, receber um salário, ter 13º, férias e todos os direitos trabalhistas. Então, é mais uma vantagem. Temos aqui participação de telespectadores, você que está em casa nos acompanhando, estamos conversando com Augusto Vaz, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Natal. Tem alguma dúvida, sugestão, comentário, alguma pergunta? 9982-7916 por mensagem de texto ou pelo WhatsApp. Pergunta aqui da Isa do Alecrim. A Isa gostaria de saber se os lojistas construíssem estacionamentos, não resolveria o problema? E também, não daria para tirar os camelôs das calçadas? Vamos lá, falar das duas coisas. Primeiro, já existem alguns estacionamentos privados no Alecrim. E a gente tem que entender que a característica do comércio de rua, diferente de outras áreas, às vezes eu tenho uma loja, tá, lá no Alecrim, praticamente em toda a cidade, que essa loja tem cerca de 60 metros quadrados, no máximo. A gente tem loja no Alecrim que tem 30, 40 metros quadrados. Então, como é que um lojista com uma loja de 30, 40 metros quadrados vai construir estacionamento, tá, para os clientes? Se ele for recuar 5 metros da loja dele, ele perde praticamente a loja toda. Então, o lojista não tem como fazer essa solução. Fica muito caro se comprar uma área gigante para fazer estacionamentos. Praticamente não tem mais áreas grandes nas áreas comerciais. Agora, aquela ideia, por exemplo, dos estacionamentos garagem, né? Nós temos prédios antigos que nem estão sendo mais utilizados, que poderiam ser demolidos com uma certa facilidade, e terrenos também nesses lugares, onde se poderia construir edifícios de garagem. Eu já vi essa proposta ser muito falada e me parece que faltou incentivo por parte da Prefeitura, né, para que se tentasse resolver esse problema. Incentivo fiscal, vou deixar de cobrar ISS por tantos anos, para fazer com que a pessoa arrecadasse o investimento feito, né, e iria resolver um problema de falta de estacionamento. O edifício garagem, a gente resolve um problema em parte. Primeiro, o custo do edifício garagem nunca chegaria a esse custo que está sugerindo para o estacionamento rotativo de rua. Ia ficar mais caro para... Hoje, qualquer estacionamento privado no Alecrim, na cidade, ele custa cerca de R$4 a primeira hora, tá? E a segunda hora cerca de R$2. Então, dá R$6 um período de 2 horas, no mínimo. Tem estacionamentos, inclusive, mais caros. E quando você faz um investimento de garagem, tende a ser mais caro ainda. E a gente ainda tem um problema. Por exemplo, eu estava conversando com o deputado Kelps, que já foi da Secretaria de Transportes, né, da Prefeitura, aquele terreno em frente à Secretaria de Tributação, porque nós podemos incluir nesse projeto um edifício garagem ali e licitar esse edifício garagem para se criar mais vagas para o centro da cidade. Ele fez, Augusto, nós fizemos um projeto para fazer um edifício garagem ali naquele terreno. Apesar de aparecer muito grande, os recursos exigidos pela nossa legislação e a angulação da rampa, a rampa tem que ter tanta largura, tem que ter um ângulo X, não tem naquele terreno espaço para fazer um edifício garagem. Só para você ter ideia. Pois é, aí é onde a gente começa a entrar nos absurdos que tem que ser combatidos, né? Nós temos excessos em certos aspectos de legislação ambiental, porque o impacto daquilo no meio ambiente é algo absolutamente reduzido quando se compara se fosse outro tipo de empreendimento. Mas um edifício de garagem com rotatividade, então para que esse exagero? Eu acho que tem que haver bom senso na aplicação dessas questões. Ela tinha feito outra pergunta sobre os camelôs. Isso. Nas ruas que forem licitadas, tá? A gente está exatamente definindo que ruas seriam essas ou não. Quando houver uma vaga que vai ter uma concessão para essa empresa explorar aquilo ali como estacionamento rotativo, é da cidade, é da população aquela vaga, dando uma concessão daquela empresa, de forma alguma vai você poder colocar do camelô. Então, se colocar em camelô, a empresa vai pedir a retirada. E se já existir camelô nas ruas que forem licitadas, já vai ter que ser feita a retirada. Já conversamos, inclusive, com a Secretaria sobre esse assunto e a Secretaria já deu aval a respeito disso. Pergunta aqui do Javu Silva. Como é que ficarão a situação dos impostos pagos como IPTU, IPVA e outros impostos direcionados para o direito de ir e vir para os contribuintes que possuem carros e casas? Vamos lá.
a gente vai criar bolsões de estacionamento. Então, vamos falar do Alecrim. A gente pega as principais avenidas e coloca o estacionamento rotativo. A legislação já prevê isso. Em várias cidades do Brasil e do mundo já funcionam assim. A gente está querendo trazer um modelo mais moderno. Inclusive, em Natal já existiu Zona Azul há muito tempo atrás. A legislação permite a concessão e a cobrança desse espaço, apesar de ser público. Então, é uma questão jurídica e de permissão. Agora, o cidadão que, não, eu quero ir, mas eu não quero pagar a vaga. Ele vai ter todas as ruas laterais para poder estacionar, não precisar de pagar a vaga. Ele possivelmente vai precisar de pagar o flanelinha, às vezes mais caro do que ele pagaria numa vaga rotativa. Mas vai ter sim a opção, não é todas as ruas de forma alguma. A gente está discutindo isso exatamente para dar a opção às pessoas. Quer estacionar com vaga? Tem. Quer, não precisa de pagar? Vai ter essa opção. Uma coisa interessante, Robson, é o cidadão de casa, ele vai poder abrir o aplicativo dele de celular e saber, na Presidente Bandeira agora tem 73 vagas, estou indo para lá porque esse ano eu vou estacionar. Então, de casa você vai poder saber, inclusive, se tem vaga nas ruas que estão monitoradas. Bacana. Temos aqui várias perguntas chegando de telespectadores, né? Inclusive sobre a situação dos flanelinhas. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com Boa Tarde, Cidadão, continuando com essa entrevista e respondendo as demais perguntas dos telespectadores. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com Augusto Vaz, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Natal, falando sobre polêmicas ligadas a estacionamentos, né, no centro da cidade, Ribeira, também no Tirol, Petrópolis e ainda no centro da cidade, né? E ainda falando sobre a situação da economia daqui a pouquinho. Mas chegou perguntas aqui de telespectadores. O Anderson Lima gostaria de saber como é que fica a situação dos flanelinhas. Vão ficar sem a oportunidade de ganhar dinheiro? Vamos lá. Nas outras cidades que já foram aplicados esse modelo, é um modelo novo, tem menos de um ano que está sendo aplicado no Brasil afora. Os flanelinhas, parte deles migraram para trabalhar com a empresa, ou seja, a prefeitura vai fazer um pré-cadastro e todo flanelinha que tiver endereço, ele vai ser funcionário da empresa, vai receber um palmo para poder saber operar o sistema, para poder vender créditos, para poder ajudar o cidadão que vai estacionar o seu carro lá na rua. Então, a empresa tem interesse em absorver os flanelinhas. É lógico que é uma parte. Parte deles acabam migrando para as ruas laterais, adjacentes, tá? Porque nessas ruas hoje não tem flanelinha, elas passariam a ter, porque parte deles vão acabar fatalmente migrando para essas ruas adjacentes, tá? Mas nas ruas principais, só quem vai estar atuando são os monitores, né, e os fiscais de trânsito. Mais pergunta do telespectador que não se identificou. É importante você mandar o nome, o bairro de onde está falando, na cidade, mas chegou uma pergunta aqui que é a seguinte. No Alecrim, às 7 horas da manhã, já não tem mais vagas para estacionamento. E o comércio todo ainda está fechado. Ou seja, as vagas são todas ocupadas por funcionários das lojas e os proprietários das lojas e não sobra nada para o próprio cliente. Isto não é um contrassenso do lojista, já que permanecem parados nas vagas o dia inteiro? É exatamente isso que a gente está precisando fazer, Robson. Disciplinar. Tá? Hoje o próprio lojista e o funcionário do lojista é quem está ocupando. E o próprio lojista perde com isso, né? Perde, porque ele fica sem a vaga para o cliente. Tá? Mas é isso hoje que está acontecendo. Essa pessoa aí deve conhecer muito bem o Alecrim, a gente detectou exatamente isso na pesquisa. Tá? Isso não só acontece no Alecrim, não. Acontece em Tirol, Petrópolis, acontece em Ribeira e assim por diante, Cidade Alta. A gente vai exatamente disciplinar. O que é que vai acontecer? O lojista hoje que para a 20 metros da sua loja, porque ele chega cedo, o gerente da loja que chega cedo e tem um carro e para lá, ele não vai poder mais parar na frente da loja dele, porque aquela vaga da loja vai ser para a rotatividade, para o cliente poder parar na frente da loja dele.
esse lojista, esse cliente, vai ter que parar na rua lateral e vai andar 200 metros para chegar na sua loja. Ou seja, é uma pequena desvantagem para o lojista, que agora vai ter que andar 200 metros para chegar na sua loja, e uma grande vantagem para ele, para o cliente, que vai poder parar na sua porta e vai poder realizar a compra com mais conforto e mais tranquilidade. Pergunta do nosso telespectador Josean Dantas. Ele diz que o modo do rodízio obrigatório não seria uma forma mais prática e economicamente viável para diminuir o volume de veículos na cidade, bem como favorecer o meio ambiente, que teríamos menos móveis poluentes? A gente consultou essa empresa de consultoria, eu não sou especialista em trânsito, tá? Mas o rodízio obrigatório, pelo que eu tenho conhecimento, funciona só em São Paulo. E você traz vários problemas para a população. Inclusive, em São Paulo foi feita uma pesquisa e detectou que as pessoas passaram a ter 2 carros, para ter 2 placas diferentes e poder... então, você gerou um segundo problema, é mais veículos agora para onde estacionar. Então, o rodízio, possivelmente, não seja a melhor solução. A bolsão de rotatividades, aonde vem sendo implantado, está sendo bem aceito, tanto pelo comércio como a população, como uma solução de gerar vagas. Mais pergunta do telespectador, este pagamento será revertido em quê? Vamos lá. O pagamento funciona da seguinte forma. Na hora que você faz o pagamento, é uma empresa privada que fez aquele investimento, foi uma licitação de uma concessão de um espaço público para uma empresa privada. Então, parte desse pagamento fica para a concessionária que ganhar a licitação e parte do pagamento vai para a prefeitura. Nas outras cidades que foram implantadas o sistema, já está previsto em lei que esse pagamento que é convertido para a prefeitura, ele tem que ser usado em exclusividade em mobilidade urbana. Então, da mesma forma, vamos sugerir que no edital de licitação e na lei realizada aqui em Natal, vá utilizar exatamente esse dinheiro para a mobilidade urbana. Para se se for para conta única, né? Aí só Deus sabe qual é o destino. A prefeitura pode precisar de gastar outras coisas e a gente quer botar no trânsito. Nosso telespectador Edilson de Emaús pergunta, e se o carro for roubado, como é que fica o usuário? Eu até acrescento, se for roubado, se for quebrar um para-brisa, se for arranhado, se acontecer alguma avaria no carro. Essa pergunta foi nos colocada por um comerciante logo no início das discussões e a gente foi fazer uma análise jurídica disso aí. Como é uma concessão de espaço público, tá? Não existe seguro que cubra e a legislação não exige cobrir o seguro daquilo ali, porque você está num espaço público, tá? Então, se acontecer algum dano ao veículo, se o veículo for roubado, tem que ficar claro para a população. Não existe cobrança, não existe ressarcimento por parte da empresa concessionária daquele veículo que está no espaço público. Por isso que também o valor que é cobrado é muito mais baixo, mais inferior do que nos estacionamentos privados, porque não existe essa garantia. Agora, como vai ter monitoramento de câmeras, como vai ter monitores trabalhando e mais polícia na rua, possivelmente teremos mais segurança. Porém, não dá para garantir que não vai ter veículos roubados ou danificados. Nas suas despedidas, eu gostaria de uma palavra em relação à nossa economia potiguar, economia na cidade do Natal, o comércio. Mesmo diante dessas dificuldades que observamos na economia nacional e local, você está otimista? Acredita que a gente vai conseguir sair dessa crise, dessas dificuldades? Robson, otimista sempre, até porque o comércio ele é criativo e muitos conseguem se virar mesmo diante de uma situação muito difícil. Se a gente for analisar o número de média da nossa cidade e do nosso estado, não está interessante. A gente está com a inadimplência alta, fechamos agora mais de 3% também de inadimplência, seguindo a média nacional. Tá? A gente vê muitas lojas fechando, inclusive nos bairros comerciais, lojas de rua, loja em shopping fechando. Tá? Então, o nosso comércio não está respondendo bem a esse momento de crise. Porém, mesmo diante dessa situação, a gente no CDL conversa com muitos empresários no dia a dia. Mesmo diante da situação em que a média está numa situação muito ruim, eu sempre escuto o empresário dizendo, rapaz, mês passado eu cresci 8% em relação ao ano passado, eu fiz uma coisa diferente, eu fui criativo, eu vendi um produto novo. Então, mesmo diante de uma situação que não está interessante, uma situação ruim, a gente tem empresários que conseguem se sobressair e empresários que conseguem ter bons resultados. Vamos então, a gente aprender torce, com eles, né? Exatamente, torce para que a gente consiga sair dessa situação difícil. Obrigado, Augusto Vaz, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. É um prazer. Um abraço aqui para Paulo do Tirol, que parabeniza pela entrevista e pelas iniciativas aqui da CDL Natal. Obrigado, Paulo. Um abraço, amigos do Tirol que estão nos acompanhando. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola, porque o Boa Tarde Cidadão estará de volta amanhã ao vivo e com a sua participação. Até lá.